primeira questão de hoje é uma questão bem tranquila, está no material de vocês aí, tá assim. É na Profimate 22, 23. Na figura abaixo, temos um círculo inscrito em um quadrado de lado L. Se Q é a área do quadrado e S é a área sombreada, então, qual a razão, né, entre S e Q? Muito bem. Veja, ele deu aqui que o nosso lado é L, tá? E eu vou traçar aqui. Vamos fazer uma coisinha aqui. Vou traçar aqui o raio. A gente sabe da propriedade aqui. Se aqui está o centro, e isso aqui é o meu raio. O raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. E o lado L aqui, né, é tangente à circunferência. Pronto. O que ele fala é o seguinte, olha. Ele fala aqui de área do quadrado. A área do quadrado, a gente sabe que é L ao quadrado. E a área é achurada, que nesse caso aqui é a área do quadrado menos a área do círculo. Bom, como ele chama a área do quadrado? Veja, se Q é a área do quadrado, ele quer S sobre Q. E ele fala que Q é a área do quadrado. Veja que aqui embaixo eu tenho L ao quadrado. E se S é a área achurada, S é L ao quadrado menos a área do círculo aqui, que é πr ao quadrado. Então, veja que nessa razão que a gente está fazendo, eu preciso encontrar uma relação entre o raio e o lado. E essa relação é muito simples aqui, correto? Veja. Daqui a aqui, ó, também é R. E então eu sei que 2R é igual ao lado. E, portanto, aqui fica uma escolha, né? O que é melhor fazer? Tirar o R e fazer essa operação? Ou perceber aqui que fazer L ao quadrado e trabalhar em função de R pode ser melhor? Mas, de qualquer forma que você isolar aqui, né, você vai conseguir fazer o problema, um pouquinho mais trabalhoso e o outro não. Mas vamos lá, olha. Eu vou substituir L por 2R. Então, eu vou ficar com a expressão assim, ó. 2R ao quadrado dá 4R ao quadrado. Menos π vezes R ao quadrado. Dividido por L ao quadrado, que L é 2R, então fica 2R ao quadrado dá 4R ao quadrado. De forma mais tranquila, vou fatorar aqui o fator comum colocando em evidência. Então, eu fico com R ao quadrado, que multiplica 4 menos π sobre R
ao quadrado. Simplifico. Opa, aqui é 4R ao quadrado. E então, a gente tem o resultado, que é 4 menos π sobre 4. 4 menos π sobre 4 é a opção letra E. Questão simples, né? Alguma pergunta? Tudo certinho até agora, professor. Muito bem, essa é uma questão já um pouquinho mais legal. Fala-se o seguinte, na Profimate 2015-16, considere um triângulo ABC equilátero, importante informação. Se o triângulo é equilátero, ele é equiângulo, ele tem lados e ângulos iguais, ok? E P é um ponto interior, olha P aqui, ó. P. Muito bem. Se P é um ponto interior, tá? Na condição de que o ponto interior do triângulo está o quê? H1, H2 e H3. H1 mais H2 mais H3 é igual a 6. Onde H1 e H2 são as distâncias de P ao lado AB, AC e BC. Então, H1 é a distância de P a AC. AB, H2 AC e H3 ABC. Muito bem. Ele quer saber qual que é a área do triângulo equilátero. É uma questãozinha interessante pelo seguinte, veja. Quando a gente tem essa proposta, normalmente o problema que acontece aqui é as pessoas sempre ficarem vinculadas a usar um formulário e aí não pensar um pouquinho no problema. Mas vamos lá, olha. As informações que a gente tem é que esse triângulo é equilátero. Então, eu vou chamar esse lado aqui de L, esse lado aqui de L e esse lado aqui de L. E a gente sabe que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Muito bem. Só que eu não tenho o valor do lado, eu tenho uma informação de uma soma aqui de H1, H2, H3, vale 6. Ok? Então, o que que eu vou fazer? Como ele informou aqui, ó, que são perpendiculares, eu vou construir aqui triângulos. Ó, vou construir aqui um triângulo. Um triângulo APB. Nesse triângulo APB, esta área aqui, ó, é o lado AB vezes a altura H1 sobre 2. Concordam comigo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a área do triângulo APB é L vezes H1 sobre 2. E aí, se eu pensar da mesma forma e construir aqui, ó, eu crio aqui dois triângulos que têm a área dada por aqui LH3 sobre 2 e aqui LH2 sobre 2, compondo a área do triângulo equilátero. Então, eu vou escrever aqui, ó, a área do triângulo APC
é L vezes H2 sobre 2. E a área do triângulo BPC, ela é L vezes H3 sobre 2. Então, se eu somar as três áreas, eu tenho que encontrar a área do triângulo equilátero. Como eu tenho um fator comum aqui, ó, L sobre 2, L sobre 2 e L sobre 2, eu vou escrever L sobre 2 em evidência e vai sobrar H1 mais H2 mais H3. E isso tem que dar a área do triângulo equilátero, que é L2 raiz de 3 sobre 4. Muito bem. Eu tenho uma informação preciosa aqui, né, que nós vamos trazer ela para cá, ó. Veja. Então, essa soma eu sei que é 6. Como L é lado aqui, é um valor positivo, eu posso fazer uma simplificação aqui, ó, com esse quadrado. Então, fica aqui, esse cara com esse aqui, eu também posso simplificar. Fiquei com esse cara que é 6. O 2 vem multiplicando, igual a L raiz de 3. E daqui eu tiro, então, o valor do lado. L é 12 sobre a raiz de 3. Bom, mas ele pediu foi a área do triângulo ABC, que é a área do triângulo equilátero. E aí tem aquele negócio, né? Tem umas pessoas que fazem assim, se podemos complicar, para que simplificar? Esse L, na verdade, ele é 12 raiz de 3 sobre 3 racionalizando, que me dá um valor 4 raiz de 3. E aí tomem cuidado, ó, porque 4 raiz de 3 é a letra A, né? E quando às vezes a gente está fazendo prova, a gente está doido atrás de uma opção dessa. Então fiquem atentos. O que que eu vou fazer? Outra coisa, olha, eu poderia substituir aqui, ou poderia substituir na expressão do lado de cá. A expressão do lado de cá fala que a área do triângulo ABC é L vezes 6 dividido por 2. Ou seja, que ela é 3L. E como L é 4 raiz de 3, então eu tenho 3 vezes 4 raiz de 3. Isso vai dar um valor de 12 raiz de 3 unidades de área. Opção aqui, letra C. Alguma pergunta? Também não, professor. Pode prosseguir. Muito bem. Questão 3, na Profimate 2018 e 19. Um triângulo retângulo ABC possui hipotenusa BC de medida 6 centímetros. A maior área possível em centímetros quadrados para ABC é. Então, aqui, a gente tem uma solução. Na verdade, tem várias formas de fazer isso aqui. Mas tem uma solução clássica usando derivada, tem soluções de forma mais rápida, inteligente. Vamos ver aqui.
olha o que ele fala. Nós temos um triângulo A, B, C, cuja hipotenusa mede 6. Aqui é x, aqui é y. Então, a área desse triângulo, em função de x e y, ela é dada por x vezes y. Mas eu sei que existe aqui uma relação do teorema de Pitágoras que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36. E eu posso, então, isolar o y e escrever aqui que y é 36. Já vou atender. Eu só vou deixar armado uma coisa aqui e explicar também uma outra situação. O clássico normal dessas coisas, por exemplo, num curso de cálculo, seria fazer isso, olha. A área é em função de x, a área que é x vezes y sobre 2, né? Em função de x seria meio x vezes a raiz quadrada de 36 menos x2. E aqui, para quem, né, dá aula de cálculo, ou para quem, né, fez um curso de licenciatura bom, um curso de matemática bom, sabe que é só derivar igualar a zero e verificar aonde há crescimento e decrescimento da função para você saber se é mínimo ou máximo. No entanto, né, a gente pode pensar em uma situação que é bastante interessante. Olha só. Quando esse triângulo terá área máxima? Se você faz esses problemas de forma literal, então, gente, olha, só para concluir aqui. Ó, isso aqui a gente pode escrever ainda assim, se quiser. Raiz quadrada de 9x2 menos x4 sobre 4. E aqui, maximizar essa área é a mesma coisa que maximizar o quadrado dela. Então, basta você criar uma função área 1 de x na forma 9x2 menos x4 sobre 4. E aí fazer o procedimento de derivação, igualando a zero, achando as raízes, tá. Mas existe uma maneira da gente pensar aqui o seguinte, olha. Quando que a área de um triângulo retângulo ela é máxima? Alguém pode me falar? Alguém tem alguma ideia aí? Pode falar, Ricardo. Ricardo, seu microfone não está liberado. Os lados teriam que ser iguais, professor? Isso, Ricardo. Bom. Aí você facilita demais a questão, né? Porque vejam só, se a gente tem essa ideia, pode ser provado, tá, gente? E a prova, a gente resolvendo isso aqui por derivada, a gente consegue provar. A área máxima para esse triângulo deve ocorrer se esse triângulo for um triângulo retângulo isósceles. Então, nesse caso, o nosso x tem que ser igual
ao y. E aí veja como que fica o problema. Se esse cara aqui é igual a x, eu teria aqui x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 36. E eu teria 2x ao quadrado igual a 36. Então, eu teria que x ao quadrado é 18. E se x é igual a y, a minha área seria x ao quadrado dividido por 2. Daí, então, eu teria 18 por 2 igual a 9. E mata a questão. Veja como fica muito fácil. Ok? Agora, vamos supor que eu não tivesse essa condição. Como que eu saio daqui? Né? Então, só para não ficar aqui na metade a questão, eu vou abrir um slide e mostrar a vocês como sair disso. É claro que vocês já viram, não há necessidade de fazer assim, né? Olha só. O que o cálculo fala que é o seguinte, olha, os candidatos a extremos de uma função, a gente obtém quando a gente deriva essa função iguala a zero. As raízes da derivada, né, nos leva aos candidatos a extremos, os caras que maximizam ou minimizam a função. Então, se você pegar isso aqui e derivar, você vai ter que a derivada de a de x, no caso a1 de x, ela é 18x menos 4x3 sobre 4. A gente simplifica e aqui a gente tem a função que é 18. Vou colocar, pode deixar assim mesmo. 18x menos x ao cubo. Agora eu tenho que fazer isso igual a zero. Então, eu tenho 18x menos x ao cubo igual a zero. E, portanto, evidenciando o x, eu tenho 18 menos x ao quadrado igual a zero. Então, eu tenho que o meu x é zero, ou x ao quadrado é igual a 18. E aqui a gente tira que o nosso x, ele é a raiz quadrada de 18. E então nós temos aqui 18 é 9 vezes 2. Então a gente tem um x igual a 3 raiz de 2 e um outro x igual a menos 3 raiz de 2. Como esse é um problema geométrico, se a gente tivesse feito as condições iniciais da otimização, a gente deveria definir que x e y são valores positivos e a gente trabalharia numa parte mais restrita da função, chegando a uma opção bem interessante aqui. Mas vejam, para finalizar o problema, bastaria que você analisasse o comportamento da derivada em suas raízes. Isso é menos 3 raiz de 2, isso é zero,
e isso aqui é 3 raiz de 2. E aí, para estudar o sinal, basta pegar o termo de maior grau, certo? E colocar aqui e fazer um procedimento, como não há repetição de raízes, de alternância de sinais. Então, isso aqui é menos, mais, menos e mais. Então, aqui a gente tem um movimento de crescimento depois de crescimento. Então, isso define um mínimo local. Aqui a gente tem um decrescimento, depois um crescimento. Então, a gente define aqui um máximo local, aqui um mínimo local. E aqui a gente tem um máximo local. Como nós estamos falando de geometria aqui, esse cara é descartado porque o x, né, além de minimizar, aqui maximiza, mas o que que acontece? Ele é um valor negativo. Então, o valor que nos interessaria aqui era um x igual a 3 raiz de 2. Aí, eu pego esse valor, jogo na função, tá? Jogo na função e encontro a área máxima que esse cara produz. Joia? Então, é só fazer o A de 3 raiz de 2 e vocês vão encontrar que isso vai dar 9. Mas isso aí já é uma coisinha assim, mais, como diz, numa escala um pouquinho maior de conhecimento, né? Vamos a alguma dúvida, alguma pergunta? Até o momento não, professor. Questão 4 da UNEB. Se um círculo de área A e um quadrado de área Q têm o mesmo perímetro, qual a razão entre Q e A? Então, vamos lá. Ele quer saber a razão entre Q e A. Entre Q e A. E o que que ele fala? Ele fala de um círculo e de um quadrado. Então, olhe bem. Nós temos aqui um círculo e temos também um quadrado. Só que ele fala que o círculo e o quadrado têm o mesmo perímetro. Mesmo perímetro. Isso é muito importante. Por quê? O perímetro do círculo nada mais é do que o seu comprimento. Então, o seu comprimento é 2πr, certo? E o quadrado, ele tem lado L, 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 e o seu perímetro é 4L. Veja que se inicialmente eu pensar aqui, ó, Q e um quadrado de área Q. Então, se eu falo que Q é o quadrado, ok? O que que a gente tem? A gente tem uma área que é L ao quadrado. Se eu falo que A é a área do círculo, então eu estou dizendo que isso aqui é π vezes R ao quadrado. Então,
O que eu preciso para resolver o problema, encontrar a minha resposta, nada mais é do que uma relação entre L e R. E como ele informou que o comprimento é igual ao perímetro, né? Então, eu escrevo aqui que 4L, ou melhor, vou escrever assim, que o perímetro do quadrado é igual ao comprimento da circunferência. Então, eu tenho que 4L é igual a 2πr. Ok? E aí, fica a critério, de novo, aqui o que vocês vão fazer. Acho também que continua sendo mais fácil eu isolar o L. Então, o meu L vai ser, simplificando aqui por 1, por 2, aqui dá 1, e 2, então, é meio de π vezes R. Substituindo aqui, veja o que eu vou ter. Eu vou ter que a razão Q para nada mais é do que 1/4 de π ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por π vezes π vezes R ao quadrado. Então, eu posso simplificar R ao quadrado com R ao quadrado. Posso simplificar esse quadrado com o π aqui. E eu fiquei com a opção de π sobre 4. E aqui é a número 2. Alguma pergunta? Então, Não, vamos à professor. próxima. Rendimento total hoje. Ué. Essas questões do N, elas não são difíceis. Tem uma ou outra que é difícil, mas a maioria dá para fazer, tranquilo. Então, espero que vocês façam prova boa, viu, galera? O paralelogramo ABCD da figura tem a área 8, com MA e AB congruentes. A área do triângulo AHD. Essa também é uma questão, eu acho que eu estou fazendo ela de revisão, fiz ela um outro tempo aí, mas é uma questão bem fácil. Vou só pegar a figura aqui e ampliar aqui. Vejam só. Isso aqui envolve paralelogramo, e aí o paralelogramo tem uma série de propriedades que nós estudamos, né? As diagonais se encontram no ponto médio dos seus segmentos. Aí vem outra propriedade que nós estudamos, que esses triângulos aqui, olha, preste atenção. Se aqui tem um tracinho, aqui tem um tracinho. Então, M é a mediana, mesmo porque é ponto de interseção das diagonais aqui. Quer dizer que essa área aqui é igual a essa. Se a área total é 8, ok? E aqui eu tenho meio paralelogramo, eu teria 4. Portanto, aqui é 2 e aqui é 2. O mesmo acontece do lado de cá, certo? Esse cara aqui é 2. E esse cara todo aqui seria também 2. Totalizando, totalizando 8 aqui. Só que ele pediu a área do triângulo AHD. Então, ele quer esse pedaço aqui, que eu já sei que vale 2,
e quer esse pedacinho aqui para compor a área do triângulo ABD. Então, o que eu vou fazer? Veja, esse triângulo ABM, ele deu um tracinho aqui e um tracinho aqui. Então, ele falou que esse triângulo é isósceles. Quando ele põe essa figura aqui, ele fala que AH é a altura de ABM. Se AH é a altura de ABM, então nós temos uma propriedade importante. Veja, no triângulo isósceles, a gente tem uma propriedade importantíssima, que é a seguinte. Vejam, a altura relativa à base, ó, A, vamos colocar MP, aqui H. Isso aqui é igual a isso. E isso aqui eu informei que é a altura. Portanto, a altura ela é mediana. E se ela é altura e é mediana, ela também é bissetriz. E isso caracteriza dois triângulos congruentes e dois triângulos de áreas iguais. Portanto, se isso aqui é 2, esse aqui tem área 1 e esse aqui tem área 1. E a área do triângulo AHD, ela, na verdade, é 2 mais 1, que equivale a 3 unidades de área. Opção aqui, letra C. Alguma pergunta? Nenhum, professor. Questão 8. Questão 8, não, questão 6, né? Na Prof. Mate 24, 25. Considere as seguintes afirmações. Se duplicarmos os comprimentos dos lados de um retângulo, sua área também duplica? Verdade, olha. Se esse cara é L, e isso aqui é H, e isso é um retângulo, a área é L vezes H. Então, se H não foi alterado, fica claro que a minha área é proporcional ao lado. E se ela é proporcional ao lado, se você dobra o lado, dobra a área. Fácil de perceber, olha. Aqui é L, aqui é L. Você tem 2L, 2L vezes H. Ok? Dobrei o lado, dobrou a área 2LH. Então, essa é uma afirmativa correta. Segunda questão, né? Segunda afirmativa. Se duplicarmos o perímetro de uma circunferência, o seu raio também dobra? Então, a mesma coisa. Vamos analisar assim, olha. Vamos supor que essa circunferência seja a circunferência 1. Então, ela tem um comprimento. Vamos chamar isso aqui de R. Então, o comprimento dessa circunferência seria 2πr. Ok? Aí ele fala assim, ó, se duplicarmos o comprimento, ok? Veja, se eu duplicar isso aqui, eu vou ter
uma circunferência 2, que seria 4πr1, certo? Então, percebe que 4πr1 seria 2 vezes 2πr1, e isso aqui é o comprimento 1. Então, nessa estrutura, eu dobrei o comprimento, correto? Olha, se eu chamo esse raio aqui de raio 2, obviamente, eu tenho 2πr2 igual a 4π 4π. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou bom, não. Tá. Não estou precisando de fazer nada disso. É bem mais simples que isso aqui, ó. Só verificar uma cosita aqui, ó. Vejam só. A função aqui que é comprimento, ela é diretamente proporcional a quem? Para desenhar. É diretamente proporcional ao raio. Então, veja, ele fala assim, ó. Se duplicarmos o perímetro de uma circunferência, o seu raio também dobra? Sim. Se esse raio aqui for R, e esse raio 2 aqui for 2R, qual que é o comprimento dessa circunferência aqui? 2 vezes π vezes 2R, que vai ser 4πr, certo? Então, para eu ter um comprimento que é o dobro desse aqui, que seria 2πr, basta que eu tenha um raio igual ao dobro, certo? Então, também é correta essa resposta. Veja aqui, a gente já mata a questão, mas vamos discutir a outra aqui também, que é fácil. Se duplicarmos as arestas de um cubo, o seu volume duplica? Claro que não. Se eu tenho um cubo de aresta A por A por A, o volume desse cubo, vamos colocar L por L por L. O volume desse cubo é L ao cubo. Se eu duplicar 2L, 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 o volume do novo cubo é 2L ao cubo. E, portanto, isso aqui é 8L ao cubo. Como L ao cubo é o volume inicial, então o volume novo, na verdade, é 8 vezes o volume anterior. Então, essa aqui é uma afirmativa falsa. É correto afirmar apenas 2, apenas 3 está fora, apenas 1 e 2. Pode falar. Domingas, seu microfone está liberado. Domingas. Professor, enquanto a pessoa liga o microfone, teve uma aluna que perguntou na questão anterior, como se chama o ponto M? Aqui no... Sim.
Ó, nesse caso aqui, ele simplesmente é a interseção das diagonais, certo? Quando você tem um triângulo, e você tem a interseção das medianas, aí você tem o baricentro. Ó, veja, se eu trago... Aqui, vamos supor que seja uma mediana. Aqui, A, B, C. Se eu traçar aqui uma outra seviana, que divide esse lado aqui ao meio, esse ponto aqui é o que a gente chama de centro de gravidade, que é o baricentro. Mas aqui, ele é um ponto do lado AB que é o ponto médio. Só isso. A gente poderia falar fisicamente que ele é o centro, né, de equilíbrio do nosso paralelogramo, mas só isso. Certo. Estamos só esperando a Domingas aqui, mas acredito que ela esteja com problema no microfone. Pode digitar sua dúvida, se for o caso. Oi, professor, boa noite, tá me ouvindo? Tô. Então, é sobre a questão 75, a primeira Isso. afirmativa. Eu entendi, se essa forma que o senhor fez estiver correta, eu erraria, porque eu entendi que quando ele está se referindo aos comprimentos dos lados, ele estaria se referindo à largura e comprimento. Não seria dessa forma, não? Se duplicarmos os comprimentos... Isso, por exemplo, nesse exemplo que o senhor colocou, se eu colocasse os lados do retângulo como se fosse 2 e 4, eu iria duplicar essas duas medidas. Fica um pouco ambíguo, né, na Isso. interpretação. Mas eu entendi a sua dúvida. Porque é o seguinte, ele pode estar se referindo a esse plural aqui como sendo este cara e este, ok? Sim, eu entendi dessa forma também. Então, aí eu entendo que a altura não está sendo relacionada. Agora, que você colocou assim, quer dizer, se duplicarmos os comprimentos dos lados. Pode falar, Leonardo. Boa noite, professor, tudo bom? Ele coloca também dos lados, né? Ô, professor, eu também tinha percebido isso, não, mas depois que a colega falou aí, realmente ela tem razão, porque é dois lados de um retângulo, né? Então, Pode ser que ela... É verdade. Porque aqui, se duplicarmos os duplicávamos lá comprimentos dos lados, né? de um retângulo, né? E não de, né, comparando dois retângulos, né? Não, o retângulo aqui só foi para ilustrar, né, a ideia. Aí a Uhum. gente teria uma informação, não vai duplicar, ela vai quadruplicar, né? Quadruplicar. É. Isso. Mas a afirmativa é bem ambígua, né? Se duplicarmos os comprimentos dos lados de um retângulo. Comprimento. Veja só, eu ainda vou ficar com a minha afirmativa, tá? Porque eu entendo aqui que, apesar de ele ter citado o lado, ele fala de comprimento. E não existe quatro comprimentos, entende? É comprimento e largura. Largura. Então, eu vou ficar com a minha solução. Mas eu entendi muito bem a dúvida, tá? E aí, se... Depois eu até discuto com vocês numa outra oportunidade. Vou olhar esse português aqui com alguém. Mas eu acho que é isso.
Mas dá margem à discussão. Fala, Léo. Pode falar, Léo. Eu verifiquei aqui no gabarito eu faço aqui as provas anteriores do ENA. E, de Ah, fato, a alternativa é a alternativa A. é A? É a alternativa A. Eu ainda acho que essa é muito ambígua. Sei lá, eu erraria essa questão dessa forma, porque eu É. continuaria interpretando assim. Se fala assim, ó, se duplicarmos os lados, preste atenção, os lados de um retângulo, ok? Aí não há discussão sobre isso, né? Aí eu estou falando de duplicar o comprimento e de duplicar a sua altura. Pois aqui a prova anterior com gabarito, né? Ele afirma aí o que a colega falou agora. É 2A vezes 2B é Não, igual a aí 4 se vezes você AB. for interpretar dessa forma, tá certo? Seria correta a letra A. É. Professor Hélio, Vou falar, Aldenir. No caso, quem está falando agora é o outro professor, o Eduardo. boa noite, professor Hélio, tudo bem? Vou falar. Será que esse comprimento não se refere à medida dos lados? Sim, mas é isso que eu estou falando. Esse português não está muito claro. É verdade. Confunde, né? Confunde. Eu entendo assim, eu acho a questão bem simples, mas no primeiro momento eu entendi. Por exemplo, se não tem essa expressão comprimento, se duplicarmos os lados de um retângulo, o que acontece com sua área? Ok. Aí eu concordo que o gabarito está certo, porque aí eu estou trabalhando assim, ó, 2L, certo? E 2H. Então, a minha área vai quadriplicar e não duplicar. Ok? Aí é uma questão de português mesmo. Mas, enfim, eu erraria com certeza essa questão, assim, no primeiro momento. Mas acho uma questão bem simples, é questão de um português aí, de verificar se isso está correto. Eu acho essa afirmativa bem ambígua. Boa noite, professor. Vou falar. Quando a gente coloca no plural aí dois lados, a gente está incluindo tanto o lado A quanto o lado B, entendeu? Se eu tirar a palavra comprimento, vai ficar a expressão como você falou. Se duplicarmos os lados, né? Pois Então, é, mas eu não concordo com o que você está falando, porque, olha bem, é ó, o dúvida. plural pode se referir simplesmente ao comprimento. Porque, veja só, eu tenho um lado 1 e um lado 2. Ok? Sim, ok. Então, veja só, se duplicarmos os comprimentos dos lados, ok? Está incluindo todos os lados, todos, né? E como nós temos 4 lados e 2 são iguais, né? Então, É porque você está interpretando que esse comprimento se refere simplesmente à medida. Aí eu concordo com você. Mas e é acho o o que ele português bem ruim. está se referindo. Tanto é que o gabarito é a letra A. Tudo Bom, bem. Então vamos corrigir, mas eu acho discutível essa. beleza, beleza. Tá Obrigado. bom? Ok. Mas obrigado por passar o gabarito, porque eu realmente, nesse primeiro momento, eu interpretei dessa forma. Mas vamos lá. E eu ainda acho que eu não estou errado, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, nós temos 7 minutos e eu coloquei essa questão porque a proposta aqui foi essa questão aqui, olha. Na figura, o triângulo ABC é equilátero e está inscrito na circunferência e P é um ponto do arco AB. Então, o arco AB está aqui, certo? Se PC é 8 centímetros, qual que é o valor de PA mais PB? Essa é uma questão, gente, que ela tem uma resolução direta, porque aqui está envolvendo o teorema de Cadu, né? Quando esse triângulo aqui é equilátero,
a gente pode escrever diretamente que a diagonal PC do quadrilátero formado, ela é dada por PA mais PB. Então, nesse caso, o seu PC mede 8. Ok? 8 centímetros aqui em questão. No entanto, quem não conhece o teorema, né, teria um pouquinho de dificuldade em fazer essa questão. Teria que trabalhar através da demonstração e eu acho que a gente consegue fazê-lo nesse tempo aqui. Olhe bem. Vejam só, a gente vai provar o teorema de Cadu usando o seguinte, a lei de cosseno. Veja só, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Esse cara enxerga o arco AC, ok? Portanto, esse arco aqui também é visto pelo ângulo APC. Portanto, esses caras que enxergam o mesmo arco têm a mesma medida. Se esquecerem disso, isso é 60, esse arco é 120, porque é o dobro, o ângulo escrito é metade. Algum problema? Esse cara eu vou chamar de L, L e L. Bom, só para a gente ver o seguinte, olha. Se eu pegar o triângulo PAC, ó, P, A, P, A, C, a gente tem aqui 60 graus, aqui X, aqui Z e aqui L. Ok? Se eu pensar da mesma forma, vejam só, esse ângulo aqui, ó, também é ângulo interno do triângulo equilátero e vale 60. E ele enxerga o arco BC. E esse outro ângulo aqui também enxerga o lado BC. Então, ele também é 60. E se eu pegar agora o triângulo P, BC, eu vou ter que BC. Esse ângulo aqui é 60. Esse cara aqui é Y. E esse cara aqui é L. E esse cara aqui é Z. Lembrando o seguinte, usando as letras que nós temos aqui, o meu PC é Z, o meu PA é X e o meu PB é Y. Então, o que eu quero fazer aqui é provar que Z é igual a X mais Y. Então, aplico a lei de cosseno aqui, ó. No primeiro triângulo, eu posso escrever que L ao quadrado é X ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2 vezes X vezes Z cosseno de 60. Cosseno de 60 graus. Na outra, eu tenho que L ao quadrado é igual a Y ao quadrado
mais z ao quadrado menos 2yz cosseno de 60. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30 é meio. Então, isso aqui simplifica com isso. E como L aqui é lado do quadrado, eu vou igualar as duas equações. E aí eu vou ficar com a expressão assim, ó. Eu vou subtrair uma da outra, igualar, tanto faz. Aqui. Vai ficar x2 mais z2 menos xz igual a y2 mais z2 menos yz. E aqui, ó, o z2 vai embora. E eu vou fazer assim, olha. x2 menos y2 é igual a xz menos yz. Se eu fatorar aqui na diferença de dois quadrados, eu tenho que x mais y e aqui x menos y. E do lado de cá, eu fico com z que multiplica x menos y. Então, considerando que x e y são medidas diferentes, a gente simplifica isso aqui e conclui que z é igual a x mais y. E eu não vou estressar mais, porque deu 21 e o nosso professor já está aí na área. Esse é o teorema de Cadu. Por isso a questão fica fácil quando você tem o conhecimento dela, certo? E aí a minha sugestão é, quem sabia faz fácil, quem não sabia, agora já tem instrumentos para fazer sem conhecimento do teorema, usando as leis de cosseno. Ok? Então, muito obrigado. Desejo que vocês façam uma boa prova. Tá? Eu encontro vocês agora só no aulão, né? E até lá eu vou acompanhando algumas coisas no Telegram de vocês e se eu puder ajudar em alguma coisa, vocês avisam. E foi um prazer trabalhar com vocês durante esse percurso aí, esses meses. Tá bom?